Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, recebe aqui hoje o Dr. Maurício Scoccar, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina de Campos, que vai nos falar sobre um tema que realmente ocupa um espaço enorme na modernidade. Seja por sua enorme incidência, seja pela preocupação que o tema nos traz. Dr. Maurício Scoccar, o que é depressão? Muito bem, é um tema complicado pela extensão que ele envolve, pela quantidade grande de pessoas que ele acomete. E é realmente uma honra muito grande ser convidado por você novamente. Já estou me sentindo parte do elenco do programa para falar de um tema tão relevante. Relevante por quê? A depressão, no sentido amplo da palavra, acomete 4% da população feminina e 2% da população masculina. Quer dizer, uma doença que atinge 6% da população mundial é expressiva. Se considerar que uma doença que também se conhece bastante, como a esquizofrenia, atinge menos de 1% da população, a gente pode aferir daí a intensa lesão, consequências e complicações que a doença depressiva causa. Mas é importante a gente antes refletir um pouco sobre o que é a depressão. Depressão, no sentido restrito da palavra, é uma doença mental com forte componente hereditário que acomete o indivíduo em sua plenitude etária, mas que pode começar desde pequeno e até ter o seu primeiro evento na terceira idade. Mas como ela atinge muito as pessoas em fase produtiva, acabam trazendo problemas mais sérios do que apenas os sintomas que elas representam. Depressão é um transtorno do humor grave, que tem alterações desde a capacidade do indivíduo executar suas tarefas cotidianas, alteração do sono, alteração do apetite, alteração do humor, alteração do prazer. Essa coleção de sintomas, elas implicam numa série de limitações e que, na pior das suas formas, pode culminar até na situação de se tirar a própria vida. Então, uma doença que atinge uma quantidade tão grande de pessoas e que tem consequências tão nefastas, certamente precisa ser melhor avaliada, melhor diagnosticada. Mas, por outro lado, essa doença também, que é tão grave e tão tratada no mundo, ela também tem seus aspectos mais brandos que acabam sendo também tratados com muita intensidade. Isso é um fator complicador. O que eu quero dizer com isso? Existe a forma depressiva grave, aqui, por exemplo, intercala episódios de exaltação, de elação do humor, que a gente chama em psiquiatria de mania, e existe o fardo da doença depressiva que limita, que é o contraponto da fase de agitação, ou seja, de inibição. Então, nessa doença bipolar, o transtorno afetivo bipolar clássico, que tem um período de intensa agitação, com um período de aguda diminuição da atividade, merece um tratamento especial. Por sorte, essa não é a mais comum. O que a gente vê no dia a dia e que causa muito incômodo são as fases intermediárias da depressão. Não a tão grave limitante, não a tão grave incapacitante, mas aquela grave limitante. E às vezes formas brandas de depressão, que às vezes são tratadas como depressão, mas que muitas das vezes fazem parte de um conjunto existencial. O ser humano, ele é vulnerável às questões do seu ambiente afetivo. Ora, se meu time perde, eu posso ficar triste. Não vou ficar triste na mesma intensidade se perder um animal de estimação. E certamente não será a mesma intensidade de perder um ente querido. Essas gradações de afeto, essas mudanças de tonalidade afetiva, muitas vezes são tratadas como depressão. E não são. São apenas reação do indivíduo ao seu cotidiano. Até porque, se a gente for lançar a mão, e vamos falar isso num outro momento da nossa conversa de hoje, se nós formos lançar mão daqueles produtos utilizados para tratarmos depressão grave, certamente nesse tipo de depressão mais branda, eles não funcionarão. Há um certo quê na medicação
para tratamento da depressão que ela envolve também o aspecto hereditário. Como dissemos no início, a depressão, doença grave, familiar, ela tem também na resposta, na farmacogenômica, na resposta ao determinado produto que você vai usar, o sucesso ou não do tratamento. Isso é um indicador que, como eu falei, num outro momento nós vamos discutir. O homem moderno sofre muito as suas perdas. Nós vivemos num mundo de consumismo imediato e se pudéssemos comprar tristeza ou por inimigo ou alegria para as pessoas que a gente gosta na farmácia, certamente consumiríamos frascos de bom humor, frascos de otimismo. Infelizmente não é assim. O mundo hoje, cobrando desempenho, cobrando uma categorização do indivíduo diante da sociedade, não pode perder, não pode sofrer. Se ele sofre, se ele chora, principalmente o homem, e é aí talvez uma das explicações do porquê a depressão predomina no sexo feminino, a mulher procura mais o médico com queixas afetivas do que o homem talvez brigue mais, reclame mais, trabalhe mais, beba mais, sofra mais, mas procura menos ajuda. Essa forma de sentir-se o vencedor, aquele que vai triunfar, aquele que vai sobrepor-se ao outro, abandonando regras de qualidade de vida, certamente aumentam a incidência de depressão. Mas, como falei, nem sempre da doença depressiva, mas da tristeza, da diminuição da vontade, da diminuição do elan vital, da graça, do gosto para viver. Certamente essas pessoas merecem tratamento. Precisam, muitas vezes, de remédio, sim, mas não precisamos massificar esse tratamento, fazer com que esse indivíduo ingira quantidades cada vez maiores de calmantes, de remédios para dormir, de antidepressivos propriamente ditos, mas que no contexto geral precisaria de medicação, mas precisaria de uma escuta. Escuta, muitas vezes, médica, que naquela forma muito organicista de ver o doente, se atém à queixa e ao remédio, não ao indivíduo, não à pessoa que está sofrendo, não à queixa existencial, familiar, social, que aquele paciente tenta apresentar, mas que na lida diária o médico acaba correndo e não tendo a escuta que deveria. Daí é importante que no tratamento a gente inclua também, além da escolha de um bom especialista, que não necessariamente precisa ser psiquiatra, há um temor das pessoas de procurarem psiquiatra com medo do rótulo que o psiquiatra é médico de doido, e eu não estou doido, eu só estou deprimido, mas a gente vê muitos bons clínicos aparelhados, tecnicamente falando, com boa experiência na prescrição de antidepressivos, que serão aqueles que buscaremos nessa hora. Mas, além disso, é importante que a gente tenha também o concurso, o apoio de profissionais da área de saúde mental que pudessem ajudá-lo a resolver as suas questões existenciais e se essas, então, permanecessem além daquilo que você investigou, trabalhou e tentou reduzir, procurasse a ajuda do medicamento. Falaremos com mais detalhe sobre isso. Então, doutor Maurício, existe um terreno borderline entre a depressão e a tristeza, sendo que na maioria das vezes a tristeza está sendo compreendida como depressão-doença. Nós interrompemos aqui o primeiro bloco e voltaremos em seguida para que nos siga falando o Dr. Maurício Escocar.